em cada um deles, ó Pai, dando a saúde, dando sabedoria aos médicos, a toda a equipe, ó Pai, médica que trabalha em prol dessas pessoas. Senhor, tem misericórdia também, ó Pai, da população de Manaus, Senhor, que está passando por esses problemas tão difíceis, ó Pai, Amém, sem ter oxigênio, Deus. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abra os corações das pessoas que podem fazer alguma coisa, que devem fazer alguma coisa, Senhor, nossos governantes, para que eles, Senhor, tomem providência, ó Deus. Em nome de Jesus, também nós te pedimos que o Senhor esteja, Pai, com o pastor Barbosinha, usando o seu servo, ó Pai, para falar conosco, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, porque cremos em Ti, porque cremos na Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, Barbosinha, a palavra é sua, querido. Vamos lá. Queria agradecer, antes de passar a palavra para o Barbosinha, de novo agradecer, porque ele está enfrentando umas dificuldades e tal, mas se dispôs novamente a estar conosco. E isso sempre nos alegra, nos deixa mais felizes, não é? Deus te abençoe, Barbosinha. Vamos lá. Então, na graça e paz ao irmão, às irmãs, nós vamos continuar, né, falando de Jeremias. E na semana passada nós tentamos fazer uma aproximação ao profeta, uma tentativa de chegar mais perto, uma tentativa de encontrar uma melhor metodologia para poder ler esse profeta que é tão complexo. Eu falo isso porque o comportamento mais comum nosso é pegar frases soltas do profeta e jogar, né? E é um comportamento até meio descuidado que muitas vezes ele vai contra o propósito do profeta. Então, a ideia é essa aproximação. A ideia é buscar conversar com o profeta, mas mais que conversar, ouvir o que ele tem para falar. E eu quero repetir uma frase que eu acho muito séria e que nós falamos e repetimos a semana passada. E que, na minha opinião, ela serve muito para nós hoje, para o nosso tempo do mundo que vivemos hoje. Lá no capítulo 8, nós falamos várias vezes a semana passada, e ele fala assim: passou o tempo da colheita, passou o verão. Nós não estamos salvos. Perdemos as melhores oportunidades e não nos salvamos. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Eu ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Daí ele pergunta: por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque não há remédio em Gileade, não há médico. E se há remédio disponível, se há comida, se há saúde à disposição da população, por que a filha, ou seja, a mais pequenina do meu povo, não foi curada? Por que o povo sofre? Então, esse lamento do profeta é terrível. E ele fala: por que nós estamos perdendo as melhores oportunidades que tivemos e a gente não está bem? Então, eu resgato essa frase dele por achar que ela é muito adequada para a nossa situação. Então, pensando nesse esforço de aproximação ao profeta, esse esforço de ouvir o profeta, ele começa falando, Jeremias, capítulo 1, versículo 1. E eu quero aqui deixar, não sei se é recomendação, mas nessa linha, ele vai falar muita coisa em pouco espaço. O profeta Jeremias, ele começa falando assim, palavras de Jeremias.
filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Eu separo esse primeiro versículo e quero dizer que aqui ele está querendo falar muita coisa. Primeiro ele se apresenta, ele fala o nome dele, ele fala palavras de Jeremias. E lembrando que o nome Jeremias tem vários significados. Significa Deus exalta, Deus é sublime, Deus abre e Deus faz nascer. Então, ao falar o nome dele, ele fala assim, olha, Deus é tudo isso. E daí eu lembro da fraqueza, da pobreza dos nossos nomes, que significam tão pouco, né? Que a gente perde a oportunidade ao dar nome. E ele fala assim, eu sou Jeremias, e no meu nome Deus está presente, porque, ele vai falar depois, porque eu fui chamado desde o ventre materno. Depois de falar do nome dele, ele fala da família. E aqui há muita sutileza. E eu sugiro que a gente preste atenção e ouça. E ao falar da família dele, ele também estabelece os seus limites. Ele fala assim, olha, eu sou filho de um sacerdote chamado Euquias. E ele destaca, ele grita, ele fala assim, olha, eu sou filho de um sacerdote. E com isso ele fala assim, olha, dá para você entender o meu limite? Aqui há limite para a minha vida. Isso me limita, me comporta, me fecha, me cerra dentro de portas que são difíceis. Ou seja, não é fácil ser profeta e filho de um sacerdote. E ele diz mais, aqui ele grita mais, ele fala assim, eu nasci em Anatote. Ou seja, eu tenho limites tão fechados que é muito complicado sair disso. E ao falar dos seus limites, ele também destaca a ousadia. Ele fala assim, olha, eu saí disso e paguei o preço. Eu sou filho de sacerdote. Eu morava em Anatote. Eu nasci lá. Ele fala dos limites e fala dos desafios. Ele está falando que assumir a vocação profética significa romper com a família, com os amigos, com a própria cidade. E por quê? E por quê? Eu vou tentar explicar isso. Lá na frente, no capítulo 11, versículos 18 a 21, ele vai falar de uma conspiração. Ele diz assim, o Senhor me mostrou as maquinações. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Homens de Anatote diziam, não profetizes em nome do Senhor, senão você morre. E no capítulo 12, versículo 6, ele continua falando dos limites dele. Ele diz assim, até os meus irmãos, até a casa do meu pai, eles próprios procederam perfidamente contra mim. Eles próprios, a minha família, os meus irmãos, a casa do meu pai, me perseguiram gritando com fortes gritos para a população, não confie nesse cara. E ele diz assim, olha,
Deus está falando para mim assim, Jeremias, não confie na tua família, no teu irmão, na população da cidade, ainda que ele diga coisa boa. Então, eu quero falar desse limite do profeta. Ele se apresenta. Eu sou filho de Ilquias, sacerdote. Aqui é limite. Eu sou de Anatote, aqui é limite. Tá? Mas por que isso? Por que ele está falando muita coisa numa frase pequena? Por quê? O que é Anatote? E ele fala no versículo 1, eu sou de Anatote, terra de Benjamim. O que significa isso? Anatote era uma aldeia muito pequena, situada a 6 quilômetros a noroeste de Jerusalém. É muito perto. É muito perto. Jerusalém, a grande capital, a grande cidade, pertencia à terra de Benjamim, de Judá, a tribo de Judá. Mas Jeremias está falando que Anatote, uma vila situada a apenas 6 quilômetros, ela não faz parte de Judá, mas ela faz parte de Anatote. Que história é essa? Por quê? Uma vila, uma aldeia tão perto, que não pertence a Judá, pertence a uma outra tribo. Lembrando que essas duas tribos, as tribos de Judá e de Benjamim, na definição da terra lá atrás, Josué, quando entra em Canaã, essas duas tribos vão ficar muito próximas. E lembrando um pouco de história, que eu gosto muito, olhando lá atrás, é preciso falar disso para entender, porque ele está falando de limites. Eu não estou sendo enrolado, eu estou falando que para entender é preciso ir lá atrás. Ele está falando muita coisa, ele está falando de um limite dele. Lá atrás, na história, quando Salomão morre, já falamos muito disso e vocês sabem bem. A Luciana, ela estava me dizendo que começou a ler a Bíblia de novo e tá encantada, ela está gostando. É bonito isso. Então, quando Salomão morre, há toda uma mística criada em torno desse homem, uma mística, e a gente tem dificuldade muito grande de se livrar dessa mística. Quem é Salomão? Ele foi tudo aquilo, mas é preciso descontar, porque quando ele morre, o véu se desfaz. E nós sabemos bem, a população do norte sofrida, a liderança da população vai até ao filho de Roboão, que vai ser o rei. Ele está assumindo o cargo. E os anciãos vão lá e fazem um pedido de socorro. Eles pedem, eles clamam para Roboão. Roboão, por favor, não siga a política terrível do seu pai, a política opressora, porque o povo está passando fome, o povo sofre. Por favor, governe com respeito, com justiça. Faça um governo diferente, mais justo. Então, o povo pede para ele que seja sensato, que seja justo. E Roboão escuta aquilo, não dá a menor atenção, vai conversar com as milícias, com os jovens. Ele vai procurar o exército que está empregado no palácio. Eu estou usando uma metáfora muito atual. Ele vai conversar com os amigos e fala assim, rindo, ele fala assim,
o que você quer que eu faça? E a milícia e os militares falam assim para ele, viu, Roboão, que bobagem. Continua com a política do teu pai, deu certo. Né? Continua. Bota um slogan, Deus acima de tudo, mas continua. E ele vai, os idosos, os anciãos voltam para buscar a resposta e ele responde dizendo assim, ele fala para a liderança, os anciãos, ele fala assim, vocês estão vendo esse dedo mindinho do meu pai? Ele é muito mais grosso que o dedão do meu pai. Ou seja, eu vou continuar a mesma política e muito mais severa. Esse grupo sai pesaroso dali, triste, porque sabe que o conflito se exacerbou agora. Não dá para continuar. Não dá para aceitar essa política suicida que mata a população mais pobre. E esse grupo de anciãos, eles se reúnem com uma liderança do povo chamada Jeroboão. E daí acontece um fato político de grande relevância. Para todos nós que lemos a Bíblia com seriedade, é preciso entender esse momento histórico. A Luciana, que está começando a ler a Bíblia, ela já passou esse período. Eu até convido a voltar para trás. Ela estava dizendo que está em Salmos, mas dá uma olhadinha para trás. Pega Crônicas, pega Reis. Eles falam de maneira clara, mas não é tão simples assim. Eles vão falar da divisão do reino, quando 10 tribos se separam de Roboão. As tribos do norte se separam. Jeroboão vai governar sobre Judá, o reino de Judá, as tribos do norte. O filho de Salomão, Roboão, vai ficar governando apenas 2 tribos, que são de Judá e de Benjamim, que fica ali perto. Tá? E como é que funcionou na história essa coisa das tribos? Eu vou retomar porque é importante, porque Jeremias está falando dessa memória. Como é que se organiza esse povo? E nós nem sempre sabemos. Vamos lá. As tribos, elas fazem parte, são filhos de Jacó. E Jacó teve várias mulheres. A primeira mulher dele é bonito, né? Tem todo um romanceado. Quando ele vai buscar uma mulher para casar, ele se apaixona por Raquel, mas o pai faz um jogo político e dá a filha mais velha, que é Lia. Mas ele ama Raquel. Mas ele é obrigado a casar com Lia. Ele vai ter 6 filhos com Lia. Ele vai ter os filhos Rubem, Simeão, Levi. Ele vai ter o filho chamado Judá. Ele vai ter o filho que mais tarde será chamado Israel. Tá? Ele vai ter o filho Isacar, vai ter Zebulão. Então, Jacó vai ter com Lia 6 filhos. 6 tribos. Depois ele vai se casar com Jacó. Ele vai ter 2 filhos. Jacó vai se casar com Raquel. E vai ter 2 filhos, que são José e Benjamim. Mas José não tem tribos. E ele é filho de Jacó. Não aparece a tribo de José. Não, por quê? Aí a gente se lembra de toda aquela história de José no Egito. Lembram? José foi vendido como escravo por esses irmãos aqui.
Depois Jacó volta, mas ele volta casado. Ele tem 2 filhos com uma moça do Egito. Os filhos se chamam Efraim e Manassés. Ele vai apresentar os filhos ao pai Jacó e o pai abençoa. Então, José não vai ter filhos, não vai ter tribo no seu nome, mas os 2 filhos dele terão tribos. Efraim e Manassés terão tribos. Tá? Vamos continuar. Então, Jacó vai ter filhos com Lia, com Raquel, e vai ter filhos com concubinas, com mulheres, com amantes, com mulheres que trabalham para Lia e para Raquel. Ele vai ter 4 filhos com essas mulheres. Ele vai ter Dan, Neftali, Gade e Aser. Então, uma questão incômoda para nós. São 12 tribos. Por que a tribo de Judá vai se tornar tão forte e importante? Simples, porque Judá ela vai se formar por meio de uma confederação de tribos, de povos. Tá? Vai incluir a tribo de Judá, de Simeão, Otoniel. Nós nos lembramos de Otoniel e de Calebe, que são os espias que vão entrar na terra para ver a terra. E esses 2 caras vão formar uma comunidade forte. Então, a tribo de Judá, ela vai significar uma confederação de tribos, que são Judá, Simeão, Otoniel, Calebe, Jerameel, e um grupo que vivia na terra, que são os quenitas. Ou seja, Judá vai se tornar uma tribo muito forte. É por isso também que Jerusalém será a capital de todo o reino. É por isso que o templo será ali. Porque é a tribo mais forte e mais poderosa. Tá. Voltando, José não vai ter tribo. Tá? Se ele não vai ter tribo, sobram 11. Mas aqui eu quero lembrar um outro detalhe importante. Levi, que é filho de Lia, também não vai ter tribo. Ou seja, são 10 tribos. E aí entram as tribos de Efraim e Manassés, que são 12. Se José não teve tribo, os filhos dele tiveram. E por que Levi, a tribo de Levi, não vai ter espaço na terra, não vai ter herança? Aí entra uma história interessante para nós. É necessário lembrar que Anatote, essa cidadezinha, essa aldeia que fica na tribo de Benjamim, é uma aldeia levita. Quem foi o mais importante levita da história? Moisés. Moisés e Arão são da tribo de Levi. E lá atrás da história, nós pegamos agora Deuteronômio, e isso não significa que o texto, historicamente, cronologicamente, é de lá atrás, não. Daí nós pegamos Deuteronômio, capítulo 10. É ali que aparece, na Bíblia, de maneira ordenada, pela primeira vez, um detalhe importante que a gente não presta atenção. Pela primeira vez, o texto bíblico fala que a tribo de Levi não receberá terra, mas receberá uma herança especial. O texto de Deuteronômio fala assim: por este tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para uma incumbência muito importante. Pessoas dessa tribo, a partir de agora, vai levar a Arca da Aliança. Reparem bem. Vai levar a Arca da Aliança.
pessoas apenas dessa tribo são pessoas que ficarão diante do Senhor, se aproximarão da arca para ouvir o Senhor, para falar com o Senhor. São eles que abençoarão o povo e mais ninguém de outra tribo. Eu quero enfatizar isso. Eu não sei se a gente leu a Bíblia lá atrás e percebeu esse detalhe importante. Eu estou falando para vocês que Jeremias, quando se apresenta, ele fala assim, olha, eu sou filho de Uquias, sacerdote de Anatote, da terra de Benjamim. Ele está falando assim, eu sou de uma cidade que é uma cidade levita. Tá? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 10, ele fala desse privilégio que Levi, a tribo, recebe. E lá no capítulo 13 de Josué, quando Josué, capítulos 13 e 14, Josué vai dividir a terra entre as tribos. Então, Josué, lembrando Moisés, lembrando tudo que foi dito lá atrás, Josué diz assim, ele fala que a tribo de Levi não receberá herança. Josué fala que essa população de Levi, ela não se instalará numa porção de terra separada dos demais. Ela receberá uma herança diferente, mas como é que vai ser? Então, Josué explica que a tribo, esse pessoal de Levi, habitará em cidades, em aldeias, misturadas, em todas as tribos. Então, ele vai explicar, Josué, que na tribo de Benjamim serão criadas 3 ou 4 cidadezinhas pequenas, aldeias. Ao redor dessas aldeias, eles terão terras para botar o seu gado para plantar. Da tribo de Efraim, de Manassés, na tribo de Gade, em todas as tribos, eles vão criar pequenas vilas para que os levitas possam viverem no meio de toda essa terra, porque eles cumprirão um papel especial. Eles recebem de Deus uma herança especial dessa tribo. Apenas dessa tribo é que vão nascer os sacerdotes. Isso é importante. É dessa tribo que vão nascer os sacerdotes. Lá na frente, essa tribo vai ter um papel importante. O sinédrio vai ser composto por quem? Por membros dessa tribo. Então, eu estou falando para vocês que o profeta Jeremias fala do limite dele. Eu sou levita, eu sou filho de um sacerdote. Eu tenho limite para que eu assuma o chamado de Deus. Eu preciso de coragem. Eu preciso superar esse limite. Eu preciso superar esse limite. Eu nasci para ser sacerdote, para cumprir um papel já delimitado, já arrumadinho, mas Deus está me chamando para abandonar a cidade, Ele está me chamando para uma tarefa diferente, para ser profeta, para ser não sacerdote. E eu preciso de coragem. Então, o profeta Jeremias está falando que ele precisa de coragem para superar o limite dele. Eu não quero enrolar, mas por que Levi recebeu todo esse privilégio? Por que essa tribo
recebeu todo esse privilégio ou toda essa responsabilidade? Será que Levi desempenhou algum papel importante na história? Não. Eu fiz um esforço essa semana de procurar, de maneira cuidadosa, algum ato bonito de Levi que justificasse essa eleição, que ao mesmo tempo privilegiada e ao mesmo tempo responsabilizadora. Eu não achei nada, eu achei, ao contrário, uma história macabra. Gênesis 34 fala, Jacó está entrando na terra, Jacó teve filhos e filhas. A história bíblica fala dos filhos, e só fala das filhas quando acontece alguma coisa dramática, uma tragédia como aconteceu com a filha chamada Diná. Eles entraram em Siquém, e Diná era uma moça bonita, muito bonita, e Siquém, que era o príncipe da terra, viu aquela moça toda bonita, pegou para ele e violentou. Ele abusou da moça. E a notícia correu e chegou para Jacó e para os filhos. E a decisão era uma guerra. Mas Jacó faz uma conciliação. Ao contrário, não é Jacó quem concilia, é Siquém quem concilia. Ele pega a moça, pega uma delegação do seu povo, ele era príncipe nessa terra, ele vai procurar Jacó e fala assim, Jacó, eu quero pedir desculpa, eu abusei da sua filha, mas eu quero reparar o erro. Eu abusei dela, mas eu me apaixonei, eu quero torná-la minha esposa. Eu faço tudo o que você quiser para reparar o meu erro. E a expressão bíblica é essa, eu faço tudo o que você quiser. Eu ofereço tudo o que você quiser. E Jacó se aproveita desse oferecimento, dessa generosidade, e fala assim, tá bom, eu quero terras. E Siquém fala assim, tudo bem, eu ofereço tudo. Tudo bem. E Jacó vai mais e fala assim, eu quero mais. Daí ele faz uma proposta indecorosa que não se faz. Não se faz. Ele fala assim, olha, eu quero que todos os homens dessa terra sejam circuncidados. E, estranhamente, Siquém fala assim, eu aceito, eu amo Diná. Olha que coisa maluca! Circuncidar gente que já está com uma certa idade, gente grande, jovem, gente de todas as idades, e o príncipe Siquém fala assim, sim, eu aceito. Olha que maldade. Ele aceita, e ele pede para a população masculina fazer uma fila, e Jacó e pessoas dos seus começam a cortar o prepúcio desses caras todos graúdos, um por um. E o texto bíblico fala que eles sentiram muita dor, eles ficaram doentes. E o texto bíblico fala que 2 filhos de Jacó, um deles era Levi. Assim que os caras eram cortados no prepúcio, estavam doentes, iam para um certo lugar para se recuperar, esses 2 caras pegavam da espada e matavam. O texto bíblico fala que Levi e o outro cara, eles mataram todos os homens dessa terra. Então, por que Levi recebeu esse privilégio especial? Não tem. Tá, eu vou passar um pouco porque
quando Roboão, na época de Roboão, o reino se divide, nós temos levitas morando em todas as partes do reino, do norte e do sul, em todas as cidades, são várias cidades em cada tribo. Quando o reino se divide, lembrando que os levitas são pessoas que vivem do santuário, quando o reino se divide, esses levitas do norte, que agora se submetem a Jeroboão, eles começam a ir novamente a Jerusalém para fazer sacrifício. E Jeroboão se vê com um grave problema. Ele não pode permitir que pessoas do seu reino agora, do reino do norte, continuem indo ao sul para oferecer sacrifício, levar dinheiro. Ou seja, ele não permite que pessoas se submetam ao Roboão e não a ele. E o que ele faz? Ele expulsa boa parte dos levitas que moram no norte, e eles são expulsos e passam a viver no sul. Tá, claro que aqui tem muita coisa importante para falar e para pensar, mas vamos voltar, imaginando que eu consegui falar para vocês desse alerta de Jeremias. No primeiro versículo, eu sou Jeremias, eu sou filho de sacerdote, eu sou de Anatote, uma cidade levita, eu sou levita, e Deus me chama para ser profeta. Não é fácil. Ele está falando, Deus está pedindo uma coisa muito grande para mim. Deus está pedindo muita coisa, mas vamos lá. Vamos lá. E no versículo seguinte, no capítulo 1 de Jeremias, seguindo, no versículos 2 e 3, ele fala assim: a Jeremias veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, no 13º ano do seu reinado. E ele continua: veio a minha palavra do Senhor nos dias de Joaquim. E ele continua: a palavra do Senhor continuou vindo a mim até o 11º ano de Zedequias. Então, no versículo seguinte, Jeremias, ele fala que a vocação dele tem data de nascimento. Ele fala assim: olha, Deus me chamou nesse período, nessa ocasião, e ele continuou me chamando, falando comigo até esse período. Ou seja, ele está falando assim, ele está falando para nós assim: não tem como, eu não consegui resistir. Esse Deus que me chamou, que me vocacionou, ele, de uma maneira insistente, ele continuou falando o tempo inteiro comigo, eu não consegui me livrar desse chamado. E ele fala assim, ele começou me chamando, eu era moço, eu estava com 20 e poucos anos, eu era um moleque, e um dia Deus chegou para mim e ele falou assim, de uma maneira forte, de uma maneira inapelável, ele falou assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, cara. Antes que você saísse do ventre materno, eu te consagrei. Ele fala assim: Deus disse que me constituiu profeta antes de eu nascer, antes de eu ser gente. E não um profeta qualquer. Deus exagerou no chamado. Ele disse: eu te constituí como profeta às nações. Então, Jeremias está falando dos seus limites. E quando ele recebe essa vocação, ele responde, ele reage. E ele diz assim: mas, Senhor, eu não sei falar. Eu sou moleque, eu não passo de uma criança. Ele está sendo profundamente sincero.
Não porque ele é um moço, não só por isso, é porque Jeremias sabe quem é o profeta. Ele sabe, porque ele conhece os profetas que vieram antes, ele sabe quem é Amós, quem é Oséias, quem é Ezequiel, quem é o primeiro Isaías, ele conhece esses caras. Esses profetas todos são caras que falam, mas falam bem. São poetas que falam com rimas, que falam com eloquência. O profeta não é aquele que fala de maneira desarticulada. O profeta é aquele que é o repentista, é o menestrel, é aquele que tem a tarefa de convencer o povo através da palavra, de uma palavra convincente. Ele não se sente talhado, preparado para isso. E ele fala, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Ele está sendo sincero. E aqui eu quero lembrar que o chamado de Jeremias é diferente dos demais, porque há uma certa impaciência de Deus. Sim, eu estava lendo o texto várias vezes, e eu percebo nas entrelinhas uma certa impaciência de Deus, mas ao mesmo tempo uma profunda amorosidade. Então, eu estava lendo como é que Deus chama Moisés. Ali com Moisés há muita paciência, claro que o contexto é diferente, é novo, bem novo, não tem muita coisa. Mas vocês lembram bem, Moisés estava apacentando o rebanho do sogro, de Jetro. O anjo aparece numa chama de fogo no meio da sarça. E lá no capítulo 3 de Êxodo, há toda uma explicação didática a Moisés. E é impressionante o didatismo. O anjo fala para ele, olha, vai acontecer isso, você fala isso, detalhadamente. O anjo mostra para Moisés como ele tem que argumentar com o faraó. E depois disso tudo, depois de um longo esforço, Moisés responde assim, mas não crerão em mim, eles não acudirão à minha voz. E o que o anjo faz? O que Deus faz para Moisés? E essa paciência toda. Deus fala assim para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Ele fala um cajado, um bastão. E na mesma hora o bastão se transforma numa serpente, e Moisés se assusta e joga, a serpente cai no chão, e logo vira cajado e ele pega de volta. E Deus fala para ele assim, Moisés, bota a mão no peito, tira a mão, ele tira a mão sai doente, leprosada. Coloca de novo a mão, ele coloca e tira a mão volta curada. E numa justificativa definitiva, Moisés fala assim, mas Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca e de língua. Ele fala assim, não vai dar certo, envia outro. Nessa hora, Deus aparentemente desiste do projeto Moisés e aparentemente fica irado e fala assim, tá bom, tudo bem, mas você vai, eu vou arrumar alguém para falar no seu lugar. Eu vou chamar o teu irmão Arão, lembrando que Moisés e Arão são levitas. Arão é fluente. Eu falo com ele, ele fala para você. Eu falo com Arão, Arão fala com você, você fala ao povo. Como é que foi o chamado de Isaías? No chamado de Isaías há muita paciência, há muito oferecimento. Isaías 6 fala que Isaías viu o Senhor vestido de imponente esplendor e majestade, assentado num sublime trono. Isaías ele teve essa visão e ele grita, eu estou perdido, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios. Na mesma hora,
o anjo, o serafim, pega do templo uma brasa e coloca na boca de Isaías, purificando. Jeremias diz que é uma criança e que não sabe falar. E Deus, de maneira amorosa, fala assim para ele: viu, Jeremias, não diga isso. Você vai, não tenha medo, porque eu estarei contigo para te livrar de todas as coisas. E logo a seguir, Deus toca a boca de Jeremias e diz assim: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Até agora, nesse chamado de Jeremias, parece que tudo vai tranquilo. O susto de Jeremias vem logo depois, quando ele percebe, quando Deus fala, a grandiosidade da tarefa que ele tem para desempenhar. E Deus fala assim para ele no versículo 10: hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e para arruinar, mas também para edificar e plantar. Deus fala para Jeremias que ele vai ser colocado sobre as nações. Amós foi chamado para falar sobre o reino de Israel, o reino do norte. Oséias foi chamado também para falar ao reino do norte só. Agora Jeremias está assustado. O chamado dele é muito mais desafiador. E ele se sente fragilizado com o peso da responsabilidade, e ele não tem ideia do qual é a sua tarefa. Todos os profetas, quando chamados, eles mostram os seus limites. E sempre nos chamados, em todos os profetas, dá para perceber que Deus é bastante didático, no sentido de produzir confiança. O centro desse didatismo de Deus é esse. Em todos os profetas, Deus vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: viu, cara, eu estarei contigo. Eu te chamo, mas nós seremos parceiros. Eu estarei sempre contigo. É isso que Jesus faz. Ele diz: estarei sempre com vocês. Depois desse primeiro teste, depois desse primeiro contato de Jeremias com Deus, vem um primeiro teste de Deus. Deus chamou, Deus vocacionou, e agora começa uma grande aventura. Esse menino que tem 20 e poucos anos, que é filho de um sacerdote, que vai ser obrigado a romper com a família, ele vai ser obrigado a ir contra os interesses familiares de toda a sua tribo, ele vai enfrentar alguma coisa dificílima. Deus faz um teste para ele, mas um teste muito sutil e inteligente. Deus fala assim para ele: Jeremias, olha para aquele lado lá. O que você está vendo? Jeremias olha para onde Deus apontou e fala assim: eu estou vendo a amendoeira. E Deus responde para ele assim: Jeremias, você enxerga bem. Saiba que eu estou acordado para cumprir a minha palavra. Aqui tem coisa muito interessante. Deus pede para ele: Jeremias, vamos fazer um teste para ver se você consegue enxergar. Olha, o que você vê? Ele fala: eu estou vendo um ramo de amendoeira. Lembrando que para os antigos, daquele povo, a amendoeira era chamada a árvore acordada, a árvore acordadeira. Era a árvore que primeiro despertava do inverno. Os mais velhos, para saber quando é que a estação, quando estava chegando a primavera,
eles olhavam, quando eles enxergavam um ramo de amendoeira começando a florescer, eles diziam, chegou a primavera. Então Deus pede para esse jovem, olhe para lá, o que você está vendo? E ele fala, eu estou vendo amendoeira, estou vendo a chagede. E Deus responde para ele assim, você está vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra eu velo sobre a minha palavra para aguardar. Deus fala assim, eu estou acordado para guardar, para cumprir a minha palavra. Aqui há um jogo de palavras bonito entre o que Jeremias fala e o que Deus responde. A palavra amendoeira na língua deles é sagede. E a palavra vigilante, acordado, que Deus responde é chaquede. Então, o jogo de palavras bonito. Mas mais importante do que isso, não é o jogo de palavras, mas é o que o profeta enxergou. Porque quando Deus pediu para o profeta olhar, era época de pleno inverno. Não havia nenhuma amendoeira florescendo. Era inverno, mas ele enxerga. E Deus fala assim, você enxerga bem, cara. Então, o profeta Jeremias é aquele que é capaz de enxergar Deus fazendo acordar. O profeta Jeremias é aquele que é capaz de enxergar no lodo, no mais terrível inverno, a esperança que Deus vai oferecer. Então, essa visão de Jeremias vai ser alimento para ele o tempo inteiro. Ele enxerga bem. Só que essa esperança, esse saber enxergar, ele pode ser perigoso, porque pode tornar a pessoa alienada. Então Deus fala assim, tudo bem, profeta, agora enxerga para o outro lado, a realidade não é tão cor-de-rosa assim. Olha para o outro lado, o que você enxerga? E ele fala assim, eu enxergo uma panela fervendo. E Deus fala assim, legal, cara, é isso aí. É isso aí. Jeremias sabe, ele conhece muito bem o símbolo da panela. E eu peguei aqui uma porção de textos do Antigo Testamento, de Elias, de Eliseu, falando de panela. Lembra da viúva de Serepta, né? Da panela, a panela cheia de ervas venenosas. A imagem da panela no Antigo Testamento era muito comum. E esse moleque viu panela fervendo, ou seja, perigo iminente. Tá. Esse profeta vai começar o ministério dele, ele aceita o desafio, ele sabe enxergar, ele enxerga o futuro de Deus, o reino de Deus que está sendo preparado, mas ele enxerga também a tragédia que vai acontecer. É o cara certo. Não é otimista alienado, nem pessimista desgraçado. Ele sabe medir as coisas, ele é equilibrado. E ele começa o trabalho dele. Eu peguei um texto, né, que mostra o trabalho dele. Deus manda Jeremias dizer ao povo que, por causa dos graves pecados cometidos, o país seria invadido, a riqueza roubada, o templo destruído, e boa parte da população seria conduzida ao exílio. Essa é a mensagem do profeta Jeremias. Se a gente ler o profeta Jeremias, a primeira metade nós podemos dividir em 3 ou 4 partes o livro.
nessa primeira grande parte, ele passa anunciando que a invasão vai acontecer. Ele passa falando assim: olha, se vocês não corrigirem o caminho de vocês, se vocês não se emendarem, Deus vai mandar alguém invadir. A primeira fase, ele passa falando: dá tempo de corrigir, dá tempo de arrumar a casa. Mas não foi levado a sério. As pessoas queriam que ele apresentasse provas, que ele apresentasse sinais que confirmassem a palavra deles. As pessoas vão pedir para Jesus, para ele o mesmo que as pessoas pedem para Jesus. Jesus na cruz. As pessoas falam assim: desce da cruz e creremos em ti. As pessoas pediram para Jesus assim: mostra um sinal e creremos em ti. E Jesus responde: para essa geração adúltera e corrupta, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Jeremias acontece a mesma coisa, ou seja, essa história se repete. Jeremias fala, o pessoal quer, viu, mostra sinal, convença-nos. E ele foi o tempo inteiro acusado de falso profeta. Esse é o grande desafio, falso profeta. E lá no capítulo 28, há um grande embate entre Jeremias, é um embate simbólico e real, mas carregado de simbolismo. Há um embate entre Jeremias e o profeta chamado Ananias. Tá? Ananias, só que no capítulo 28, qual é o contexto? O exílio, a invasão já aconteceu, e é importante ler Jeremias dessa maneira, percebendo essas fases todas, tá? Há um início de preparação de anúncio: se vocês não se emendarem, o castigo vem, depois o castigo vem, o povo vai para o exílio, tá? Mas nesse período de castigo, quando o povo está sendo invadido, quando Nabucodonosor já está invadido Jerusalém, Ananias, um falso profeta, fala assim para Jeremias, assim, ele fala assim: olha, você está dizendo que vai destruir tudo, que vai embora, que vai perder tudo. Ele fala assim: não, nada disso. Tá? O Nabucodonosor vem, porque já chegou, a Babilônia já chegou, o exército já invadiu, eles vai destruir alguma coisa, vai levar para o exílio, mas ficarão só 2 anos no exílio. 2 anos depois, o rei da Babilônia vai mandar tudo de volta e vai mandar muito mais, viu? Então, simbolicamente, Jeremias vai ter um embate, uma briga feia com esse falso profeta. Eu estou falando que o desafio de Jeremias contra os profetas é grande. Eu estou falando que o trabalho profético de Jeremias foi difícil. Eu estou querendo falar que essa realidade do reino de Deus se repete com muita frequência. Esse embate entre Jeremias e os profetas, sacerdotes, ele acontece hoje. A questão é como discernir isso. Como discernir isso? E quantas vezes a gente pensa assim, viu? Será que eu estou julgando? Eu vejo esses loucos falando sobre prosperidade. Eu vejo esses filhos da mãe, né, se enriquecendo com uma mensagem que eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas, no fundo, o irmão fala assim, viu, você não pode julgar. Então, a gente fica com medo. Será que eu estou julgando? Ou seja, a questão para nós é, será que eu não tenho critérios claros
para mostrar o que é, como são as coisas. Será que esse modelo de igreja que está destruindo a igreja de Cristo no mundo, será que essa é a igreja de Cristo? Essa semana eu li um artigo que me assustou, falando assim que a esmagadora maioria da igreja evangélica nos Estados Unidos, a esmagadora maioria dos brancos dos Estados Unidos, da igreja evangélica, são favoráveis ao fascismo de Trump. Eu li um artigo inteiro falando com dados estatísticos. E eu fiquei pensando durante a semana que discutia o texto, brigava com Jeremias. Será que eu não tenho elementos para fazer como Jeremias? Eu estou diante de um Ananias, um falso profeta ou não? Esse modelo de igreja é de Deus ou não? Essa igreja alienada, eu tenho direito para falar que isso não é de Deus ou não? Eu tenho direito de falar que a igreja metodista que está se comportando dessa maneira, com esses caras todos que estão arruinando tudo, eu tenho direito ou não? Na Bíblia, num período largo do Antigo Testamento, Isaías fala sobre o resto. Ele fala que vai permanecer um resto. Então, que a gente não se iluda com essa noção de igreja evangélica numerosa, 40 milhões, maioria. A imagem mais forte da Bíblia, a imagem mais forte do profetismo é essa. Vai sobrar um resto, é o resto de Israel. Eu estou falando que Jeremias vai debater contra profetas. Ele vai ter que romper, ele vai sofrer, ele vai ser chamado de falso profeta. E isso vai produzir nele o quê? A grande questão, meus irmãos e irmãs, é essa. Como é que você aguenta isso? Como é que Jeremias vai aguentar isso? Ele vai ter crise. E aí eu quero lembrar a vocês que querem ler Jeremias de maneira mais cuidadosa. Eu quero lembrar que há algumas camadas de leitura e uma das camadas é essa, tentar mostrar as crises que esse menino que vai se tornando devagar, com muito sofrimento, um homem calejado, ele vai ter muitas crises nesse período largo. Lembram o versículo 1? Deus o chamou e falou com ele desde o 3º ano de Josias até lá atrás. Foram muitos anos de Deus falando com ele. Para quê? Por que Deus fala? Deus fala o que viu? Profeta, continua, cara. Aguenta, cara. É isso mesmo. E muitas vezes Jeremias, ele se lamenta falando para Deus assim: Pai, Pai, o meu trabalho parece que é vão, parece tudo inútil. Tudo inútil. E uma das perguntas que Jeremias faz, lá no capítulo 12, ele fala assim: Deus, por que prospera o caminho dos ímpios? Quem de nós nunca perguntou isso? Por que os bandidos ficam ricos? Não ficam doentes? Por que os bandidos vivem, continuam fazendo as suas maldades? Por quê? Jeremias pergunta: por que os hereges, os incrédulos, vivem em paz? E eu nessa crise doida? Por que as pessoas que não aceitam o teu projeto produzem, as coisas dão certo? Olha só!
Olha só o que o cara está percebendo, que a gente percebe o tempo inteiro. Isso produz crise. Né? Por que aquele irmãozinho tão fiel, ele nem sequer tem uma casa para morar? Por que ele vive sofrendo, né? Para comer o pão, o arrozinho, o feijãozinho, o ovinho lá. Por quê? E o outro, o malandro, o dinheiro cai do céu. É isso que o profeta está perguntando, mas na verdade não é uma pergunta que ele faz. Não é, porque nessa pergunta também há uma acusação contra Deus. Ao perguntar isso, ele está falando assim: Deus, está errado. Está errado, Pai. Ele não está perguntando, ele está acusando Deus. Está errado, Pai. Por que isso é assim? Ele está falando assim: Pai, age de maneira mais clara. Não permita que o bandido seja tranquilo, dá a doença, não pro justo, pro bom. Pega a doença desse pobre, gente boa, gente maravilhosa, joga para aquele que é ruim. Pai, conserta isso. O senhor não está enxergando, Pai? Está fácil enxergar. Por que então não é pergunta, é uma acusação. O profeta está querendo que Deus aplique um castigo. Ele quer que Deus arrume a história. Numa outra ocasião, então, o profeta Jeremias, ele teve muitas crises. Essa é uma forma de ler, procurar. E tem muita coisa. Numa das crises, essa foi muito profunda também. Ele fala assim, Deus, o Senhor é para mim como um lago enganador. Oi, que duro. O Senhor é para mim, capítulo 15, versículo 18, o Senhor é para mim um lago, aparentemente por cima, tranquilo, mas um lago enganador. Águas não confiáveis. Ele fala isso no momento de desespero. Nessa época, ele estava sentindo, ele fala isso, nessa época ele estava sentindo uma grande e contínua, sentir uma grande dor é uma coisa, mas sentir uma grande e contínua, uma continuada dor do coração, isso é difícil. Ele fala assim, é uma dor incurável. Uma dor tão incurável que não tem jeito de ser tratada. Capítulo 15 de Jeremias, nesse mesmo versículo 18. E ele fala um pouco antes, no versículo 10, ele fala assim: por toda parte onde eu vou, eu me sinto alvo de recriminação, de discórdia. Eu não tenho amigos. Olha que duro, eu não tenho amigos. Eu sou uma pessoa solitária. Eu vivo longe de qualquer diversão. E todo mundo me amaldiçoa. Então, eu diria que a vida do profeta Jeremias foi uma longa e complicada crise permanente. Algumas foram dramáticas, algumas produziram um sofrimento muito grande, e ele até chegou a pensar que não havia saída. E ele usa uma imagem que não está clara, mas a ideia é essa. Ele fala assim que Deus sempre o puxou como se fosse um elástico, permitindo que o elástico, que era essa crise toda, se expandisse de uma maneira como se parecesse arrebentar. E quando ele chegasse no seu limite máximo, de maneira, Deus, como se fosse como um capricho, Deus
o recolhia e cuidava melhor dele, como se Deus falasse assim: olha, vem cá, meu menino, vamos cuidar dessa dor. E ele fala assim, e nessas horas Deus colocava no meu coração uma palavra abrasadora, que me curava, que me dava forças para continuar. E nessas ocasiões, ele vai falar isso, e nessas ocasiões em que Deus ele foi muito longe, e quando ele me chamou para esse conforto, ele costumou pedir para que eu renovasse a minha aliança. E daí, no capítulo 15, versículo 20, logo depois, ele fala assim: eu te farei, meu menino, para esse povo uma muralha de bronze fortificada. Eles lutarão contra ti. Eles vão continuar lutando contra você, mas nada poderão. Ele renova a aliança porque eu estou contigo para te salvar e para te livrar. Meu menino, eu te livrarei da mão dos perversos. Eu te resgatarei do punho dos violentos. Então ele renova a aliança. E o profeta, ele recobra o fôlego. Então o profeta muitas vezes pensou em desistir. Várias vezes. Dá para ler também o livro nessa maneira. Ele pensou em desistir. Mas toda vez que o profeta pensava em desistir, e quando Deus o chamava para uma nova conversa, para a renovação, e Deus lembrava uma coisa a ele, uma coisa muito bonita. Deus falava assim para ele, assim: olha, meu menino, eu nunca te enganei. Eu nunca te disse que seria fácil. Lembra? Desde o começo, eu sempre te alertei a respeito das barreiras, das dificuldades que você teria que enfrentar. Eu sempre te alertei e sempre te disse que estaria contigo, e até agora eu cumpri isso. Então, Jeremias, escuta essa palavra, Deus falando: eu nunca te enganei, e jamais te enganarei. Então, a ideia de desistir sempre aparece, porque ele, no fundo, queria. Ele queria ser alguém comum. Ele queria uma vida tranquila, uma vida com uma mulher, com uma profissão, com uma casinha branca, né? Ao pé da serra. Ele queria rosas, ele queria uma horta, né? Como eu tenho aqui na minha casa. O meu quintal, ele queria isso, né? Mas Deus fala: não, eu te chamei para um trabalho diferente. Uma certa vez, né? E essa vez é muito séria, o profeta fala em desistir e fala de maneira dura para Deus, né? E ele fica um tempão reclamando para Deus, exigindo que Deus fosse mais ativo na sua defesa e que Deus acabasse com todos os seus adversários. Ele foi colocado num poço. Ele passa um período no meio de um poço profundo, no escuro. Tem toda uma simbologia, tem um monte de coisa bonita. E ele pede: Deus, seja mais ativo, seja mais claro. Não deixa o elástico esticar tanto. E nessa ocasião dramática, em que ele grita, ele pede socorro, estranhamente ele não obteve resposta. Essa vez foi longo o período, dá para medir no texto.
Se a gente ler com cuidado, dá para perceber que é um período meio longo, que ele clama e o silêncio é grande. Em todos os profetas e nos Salmos também. Todo mundo do Antigo Testamento, os fiéis, eles querem que Deus fale, que Deus até castigue, mas eles não querem de maneira nenhuma que Deus fique em silêncio. Porque para a Bíblia, para esse período, o silêncio de Deus é sinal de abandono. Deus, o salmista fala, Deus não permaneça silencioso. E para o profeta Jeremias, Deus fica um longo tempo em silêncio e ele não aguenta. E nessa ocasião ele não aguenta mais. E quando ele chega no máximo, ele fala assim, ele fala uma coisa pesada, ele fala assim, olha, maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia em que a minha mãe me gerou. Que o dia em que a minha mãe me gerou não seja amaldiçoado. Maldito homem e que deu a meu pai a notícia, boa nova, nasceu um filho homem. Maldito homem que deu essa grande alegria ao meu pai. Que este homem seja como as cidades que Deus destruiu sem compaixão. Então o profeta, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. É um texto longo, capítulo 20, versículos 14 a 18. Ele está zangadíssimo por causa do longo silêncio de Deus. Ele acha que Deus virou as costas. E Deus permanece em silêncio durante um longo tempo. E quando Deus vai falar com ele, a fala de Deus é estranhíssima. É claro que o texto do profeta não está numa ordem cronológica. Eu citei para vocês esse capítulo 20, que é o máximo do desespero dele. Mas o profeta, depois dessa crise absurda, depois de um longo silêncio de Deus, depois de ficar em silêncio, Deus resolve falar, e fala de uma maneira enigmática, Deus fala de uma maneira estranha. Deus fala assim para ele, meu menino, se a corrida com caminhantes te cansa, como é que você pode competir com cavalos? Se você, vivendo num país de paz, não te sente seguros, como é que você vai fazer para viver no matagal do Jordão? O profeta ouviu essa palavra de Deus, esse enigma, e ele entendeu. Ele está desesperado, pede socorro, ele fala, Deus, não estique tanto a corda, suaviza o sofrimento. Deus fica em silêncio, e depois desse silêncio dolorido, fala assim, meu menino, você acha que viveu e está vivendo a situação mais complicada? Não. Vai piorar muito. Você está cansando. Você está caminhando junto com gente que está caminhando a pé. Está cansado? Lá na frente, você vai caminhar com gente que está montado num cavalo. Lá na frente, o drama, a situação vai ser mais exigente. Você está se sentindo inseguro, habitando hoje, está falando que está muito violento, muito agressivo. Cara, isso tudo é fichinha para o que você vai viver, cara.
estranhamente. Isso que poderia ser uma ducha de água gelada do profeta, serviu como alento. Ele fala assim, obrigado, Senhor. Ele entendeu. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão, esse didatismo do Pai. Porque nem sempre anunciar que o futuro não é assim, nem sempre isso produz desânimo, mas o objetivo é... O objetivo de Deus é falar assim, olha, eu conduzo a história. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nenhum sinal, ainda que falhe tudo, eu sou o Senhor da história, eu controlo. Ainda que seja tão grande a escuridão, que a gente fique com tanta raiva, que a gente eleja alguns adversários e acha que aí resolveria a situação. Se eu iluminasse esse fio a coisa se arrumaria. A gente sabe que não. E Deus fala assim, viu? Calma, viu? Lembre sempre que mataram meu filho na cruz. Este é o momento clímax. Este é o momento mais dramático da história humana. O melhor de todos veio ao mundo e foi assassinado. Então, o profeta... Eu acho que o profeta ele nos ajuda a viver essa situação tão dura que nós estamos vivendo. Não é fácil, não, né? Amém. Obrigado. Estudar sobre os profetas não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer grupo, né? E está com Barbosinha mais ainda. Então, gente, não é fácil. Agora, a linguagem dos profetas é belíssima, né? Porque ela é sempre... Eu sempre acho que a linguagem dos limites, né? A gente está sempre falando assim no fio da navalha, né? Toda a fala que a gente vê nos textos dos profetas são falas muito definitivas. Deus é muito claro, né? E tanto Deus no seu desejo, na sua chamada, vamos dizer assim, ao serviço, aos ministérios diversos, quanto os profetas, quando eles se negam a entender, porque é muito difícil. Então, eles são claros também, mas eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei falar e tal. Que são, assim, as mediocridades humanas mais profundas, porque se eu sou gago, eu tenho que fazer força para aprender a falar, enfim, as coisas, as vicissitudes humanas, elas são sempre passíveis de serem resolvidas, mas quando a gente olha e se prende nelas, é porque a gente está pequenininho mesmo, né? Essa trajetória com o Barbosinha é uma trajetória de enfrentamento cotidiano desses nossos medos e desses nossos limites. Então, eu acho que sempre estudar os profetas é uma loucura, é um convite à loucura mesmo, que a gente vai sendo, parece que pressionado contra a parede. Eu me sinto assim. Bom, e aí? Depois dessa parede tem o quê, né? Tem nada? Tem o quê? Mas, por um outro lado, eu fico pensando assim, o que seria do cristianismo sem os profetas? Né? Porque os profetas são para mim, os profetas são um pouco esse exercício do elástico que o Barbosinha traz, né? Porque é onde a gente aprende que o sofrimento nos torna melhores, né? Nos torna mais fortes. Não é o sofrimento na perspectiva, vamos ver, espiritista, espiritualista, de que nós temos que sofrer para melhorar. É que o sofrimento ele é pedagógico, né? Ele é didático para nós. Ele nos ensina. Então, assim,
ler os profetas é ler uma história de dor e sofrimento permanente, eu acho. Assim que eu fico com essa sensação. Então, quando o Barbosinha propôs Jeremias, eu ficar comigo, eu fiquei pensando, bom, nós vamos ter 3 domingos de enfrentamento da dor, né? E de enfrentamento da metodologia que Deus tem usado ao longo de toda a história humana, de dizer que com a dor e o sofrimento a gente cresce e fica melhor. Esse bendito elástico, ele vai ficando mais ajustado, mais adequado, né? É como se a gente fosse experimentar uma roupa para comprar numa loja, uma calça, e ela estivesse apertada, né? Está apertada porque o elastiquinho da cintura está, vamos ver, tá com nó. Quando a gente tira aquele nó, se ajusta ao nosso tamanho e fica bom, né? Então, eu acho que os profetas trazem isso para a gente, né? Jeremias é muito interessante. Bom, eu não sei muito o que dizer nessa hora, não sei isso que eu disse até agora, que Barbosinha ele é muito contundente, a gente sabe disso. A gente também está um pouquinho atrasado no nosso horário, então eu queria propor que a gente fizesse algumas reações agora, pontuais, assim, bem que ajudassem a gente a ver que caminho que nós fizemos ao longo dessa aula de hoje. Vamos lá. Quem quer conversar? Temos aí. Zoézinha sempre é a primeira. Gosta da Zoé, porque a Zoé é assim, é rápida. Vai, Zó. Tem 2 coisas. Uma, eu só vou fazer a colocação e vou pedir para sair, porque por causa do horário e o meu compromisso. Mas quero desejar um domingo, um fim de semana, já mais da metade passado, abençoado, que Deus continue abençoando o Barbosinha. Foi uma aula maravilhosa, melhor do que a anterior, porque vai abrindo mais a cabeça da gente, e me levou a tentar ler um pouco mais Jeremias para domingo que vem, porque ainda continua, né, com Jeremias. E dizer que eu queria saber por onde que ele entrou aqui em casa e ficou ouvindo a minha conversa com o Rui de manhã, no café da manhã, porque a gente estava exatamente questionando isso. Deus, parece que está morrendo só os inocentes, aqueles que não têm dinheiro por remédio, que não têm assistência, e os poderosos não pegam Covid, não ficam doentes, eles ainda estão desfrutando, aparentemente, no nosso entendimento, do mal que eles causaram. Ô Senhor, depois a gente concluiu, mas quem somos nós para discutir o que Deus fez ou deixou de fazer? Porque, na verdade, a gente não sabe. A gente só sabe que Deus está presente no mundo. O que Ele fez, o que Ele vai fazer, como Ele não compete a nós. É só buscar e confiar que Ele não nos abandona. E essa aula de hoje veio justificar o que a gente estava pensando. Obrigada, Barbosinha. Um abração bem grande para você e para todos vocês. Beijo. Obrigada, querida. Vamos lá. Ivonete, vai. Na verdade, eu estava dando tchau para ela. Ah, tá, pensei que você ia falar. Não, mas já que eu abri aqui o microfone, vou falar. Eu juro que eu não fiz isso de malandragem contigo. O Barbosinha, na verdade, é um profeta, viu, Barbosinha? Você profetizou. Eu acho que sim. Bonito, Zóia. Bonito, Ivonete. Às vezes eu sinto isso também do Barbosinha. Vamos lá. Quem mais? Edna chegou depois, mas pegou um pedaço bom, né, Edna? Tem que abrir, querida, o teu microfone. Isso. Muito boa aula mesmo, fiquei muito feliz e fico muito instigada também quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e aí muitas provações vêm pelo caminho, né? E às vezes a gente não entende, tem vontade até de desistir. Mas olhando agora para Jeremias, olha, o nosso é nada. Nós precisamos realmente de aulas como essa para nos ensinar, para mostrar para nós que as dificuldades estão aí e nós vamos passar por ela, porque Deus está conosco. Né? Muito boa aula, Barbosinha. Fiquei muito feliz também. Obrigada.
Obrigada, Edna. Quem mais? Divaldo, Luciana, Elaine. Elaine não vai mostrar sua carinha para nós, Elaine? Tem que abrir o microfone. Não, ela não abre. Tá bom. Aí, vamos. Oi, Elaine. Oi. Então, não tenho vontade de abrir a carinha, sabe? Mas... Tão bonitinha você é, a gente quer ver você. Mas eu não acho... Olha, me desculpa, viu? Me perdoe, mas, assim, vai parecer presunção, arrogância, sei lá o quê. Eu acho que a luta de Jeremias foi muito grande, mas eu não acho que a nossa é tão menor, sabe? Eu acho que a nossa é muito grande também, porque se ele sofreu tanto com um intervalo de silêncio, muitos de nós estamos vivendo nesse silêncio a vida toda, né? Então é difícil. Mas eu acho que é isso mesmo, Elaine, precisa dizer isso, porque também a gente não sabe quais são as dores que cada um de nós enfrenta, não é? Aparentemente elas podem ser simples ou podem ser menores em relação a Jeremias, mas nós também, de alguma maneira, nós de forma geral, se daqui a 2000 anos fôssemos ler a história do nosso tempo, talvez a gente aparecesse como profetas ou como aqueles que sofrem em nome do Senhor, sei lá. Então, assim, é muito difícil da gente definir isso com essa clareza. Então, acho que a tua fala ela é muito conveniente, porque a gente também tem que olhar para a gente e descobrir o nosso lugar histórico, né? Nós também, claro, somos aqueles outros que hoje carregam esse desafio, né? São aqueles que aceitaram Jesus, vamos dizer assim, são aqueles que, tecnicamente, são os candidatos a sofrer por essas dores todas do mundo. Quer dizer, quantos de nós fazemos isso ou não, não dá para estabelecer hoje nem nada, mas acho que a tua fala, ela abre a possibilidade da gente pensar sobre esse ponto de vista, de qual é o nosso papel na história, né, da Igreja Cristã hoje, né? Mas legal, Elaine, bom te ver. Tá? Vou fechar aqui. Bom dia para vocês. Tá bom, para ti também. E Lu, quer falar alguma coisa? Edivaldo, quer falar alguma coisa? Lu, vai, Lu. Agradecer o Barbosinha, né? Foi sempre muito bom escutá-lo, muito boa aula mesmo, sempre me faz ficar pensando. De todas as intervenções assim de Deus, né, com os profetas, também me faz lembrar da fala de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, um pouco isso, né? Ele não falou que ia ser fácil, mas que venceu e que a gente pode contar com ele sempre. Então, acho que é um pouco isso. É isso mesmo. Legal. Vamos lá. Edivaldo? Nada. Na verdade, eu acho que tem momentos assim que a leitura da palavra e a exposição da palavra, quando inspirada mesmo, né? E esse é um pouco do tema do domingo passado, né? Essa coisa da força de que é falar em nome de Deus. Eu acho que há momentos na vida da gente que isso vem com tamanha força que a palavra nossa fica meio pobre, né? A gente não tem muito como dizer isso, né? Mas porque a palavra de Deus frutifica por si só, né? Ela independe da nossa interpretação e da nossa explicação. Eu acho que tem um pouco isso. E como que bate em cada um de nós isso que a gente vai ouvindo ou vai lendo, né? É tão grande, é tão denso, é tão profundo, é tão interessante que escapa mesmo, né? Barbosinha, quer fazer um fechamento? Quer dizer alguma coisa para nós? Antes, deixa eu só pedir uma coisa para o... Barbosinha, você podia disponibilizar para nós o artigo que você leu, que você comentou? Quer mandar para a gente no grupo da classe alternativa? Posso. Eu tenho um livro, um livrinho chamado Entrevista com o Profeta Jeremias, né? Escrito por ti? Oi? Escrito por ti? Eu publiquei um livrinho que
que esgotou. Eu fiz uma entrevista com o professor Jeremias há um bom tempo, publiquei um livro, né? Faz muito tempo. Não tem mais, mas eu tenho no computador uma revisão. Manda para a gente. Uma versão que não está muito arrumada, né? Eu perdi o texto definitivo. Mas essas aulas aqui eu peguei esse material e produzi um outro texto. Mas eu vou mandar tudo. Manda. Eu mando tudo. Manda tudo. Se quiser, talvez manda para a Luciana manda para nós, aí a gente vê como é que faz, tá? Tá, eu mando tudo. Tá certo. Então é isso. Eu ia sugerir para você, para nós todos, que a gente nessa semana talvez tentasse ler o livro de Jeremias, né? Durante a semana, para a gente ter uma interlocução até mais intensa com o Barbosinha na semana que vem. Não sei quantos de vocês acham que é uma boa ideia e quantos querem fazer isso, mas enfim. De qualquer forma, isso nos ajudaria, né, a olhar um pouco melhor para esse todo, porque acho que o Barbosinha fez uma fala muito rica no começo, dizendo que o quanto que a gente não pode pensar, né, pequenos textos de um texto maior sem entender a totalidade dele. E toda a explicação que o Barbosinha foi dando hoje vai nos situando mesmo e nos ajudando a entender melhor, né, algumas das falas de Jeremias. Então, assim, fica a minha sugestão, assim, eu mesma pretendo fazer isso, não sei se vou conseguir, mas pretendo fazer isso durante a semana. Podemos contar contigo, então, a semana que vem, Barbosinha, já, considerando que nós estamos indo nessa direção? Lembrar que o meu texto não está redigido de maneira arrumada, eu estou com muita preguiça. Tá bom. Não tem problema, a gente lê sabendo que tu tinha um texto melhor, já mais limpo do que esse, né? Olha, só para dizer que esse livro do Barbosinha, ele está disponível na estante virtual por R$25. Ah, é? Olha aí, tu sabia, Barbosinha? Ué, quem que está vendendo? Não. Sim. Entrevista com o profeta Jeremias, R$25. Olha aí, Barbosinha. Mas tu faz sucesso na estante virtual, nem sabe? É estante virtual, né? Que eles vendem livros usados. Isso. Tá vendo? Ah, tá. Mas eu mando, não precisa comprar, não. Eu mando o arquivo para você. Tá bom. Elaine, eu vou lá dar uma olhada, porque eu gosto de ter o livrinho impresso, adoro. Cheiro de livro para mim é muito bom. Obrigada pela informação, viu? Gente, vamos terminando, então? Podemos ir fechando? Podemos? Vou pedir que a própria Barbosinha dirija para nós uma oração agora no final e a gente termina. Pode ser, Barbosinha? Tá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós sempre, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Continua cuidando, Pai, principalmente daquelas que estão mais necessitadas, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, por esse grupo de irmãos e irmãs. Amém. Fica conosco sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal querido, uma boa semana para todo mundo, né? Nos encontramos domingo que vem, certo? Beijo, tchau. Tchau. Tchau.